A Rádio Congonhas apresenta o programa do Sindicom. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Congonhas. Você, servidor público, fica ligado todos os sábados de 16 às 17 horas aqui na Rádio Congonhas. Ando devagar porque já tive pressa, levo esse sorriso porque já chorei demais. Uma boa tarde aos ouvintes da Rádio Congonhas, servidores públicos municipais, ativos, inativos e pensionistas. Um grande abraço aos nossos colegas servidores que prestam serviço aí aos finais de semana. Hoje estamos aqui com o Roberto, nosso diretor, e o atual diretor-presidente lá do Sindicom, e estamos aqui também com o David, que vai nos acompanhar aqui durante toda a programação. Uma boa tarde ao Roberto. Boa tarde, Tico, boa tarde, David, ali na técnica, boa tarde aos nossos servidores ativos, inativos, os pensionistas e toda aquela população que tem nos permitido penetrar em seus lares através das ondas da Rádio Congonhas 1020, AM 1020. Ô Roberto, primeiramente agradecer a você e o próprio Natan que estiveram aqui no programa passado, trazendo aí a notícia para o servidor, né? O nosso trabalho lá no sindicato ele continua, né? Temos que lembrar mais uma vez aqui que esse ano é um ano eleitoral, a nível de eleições estadual e da União também, e tem também eleições aí sindicais. Não é só o nosso sindicato no mês de outubro, mas outras entidades também, mas além das outras, a nossa aqui, que eu considero aí a mais importante, a no qual nós somos lá diretores, que tem aí a Chapa 2 e a Chapa 1, que vão estar disputando aí, que vai estar aí pedindo voto para o próximo pleito aí, 2018-2022. E temos também aqui, está informando ao associado do Sindicom que o próximo programa, se não me falha a memória aqui, mas será o próximo sim, que é o último programa aí antes das eleições sindicais, que provavelmente deve ser o programa aí das chapas, né? A Chapa 2 e a Chapa 1, que vai estar disputando. Então, vai ser feito esse convite para as pessoas estarem aqui, apresentando aí e levando a mensagem aí a todo o associado do sindicato. Agora, aquilo que é mais importante, que nós temos que falar aqui também, eu entendo que tem que ser assim, que a pessoa, para ser candidato ou para votar, ele tem que ter pelo menos 12 meses de contribuição aí à entidade. Por que isso? Para tornar um voto mais conservador, porque eu costumo dizer que é aquele voto que a gente paga para poder estar escolhendo, que é só o associado aí do Sindicom aí que pode votar. Então tem as regras são estatutárias, né? Nós, como diretorias atuais, eu tenho ido no cartório, tenho obtido lá as orientações. Existe também aí o estatuto do Sindicom, o regimento interno, a comissão eleitoral que é tirada aí pelo associado do Sindicom e que acompanha aí as eleições até a posse. Então é esse o recado que a gente vai deixar aqui para você, associado do Sindicom e que está com as suas contribuições em dias nos últimos 12 meses, precisamente aí outubro de 2017 até a presente data. Todos vocês aí têm condições de estar lá e colocando seu voto no dia 10 de outubro, na Câmara Municipal, de 9 às 17 horas. Por que de 9 às 17 horas? Porque quem trabalha na parte da tarde terá condições de ir até a Câmara e votar na parte da manhã. E quem trabalha na parte da manhã terá a oportunidade de estar indo à Câmara também e deixar lá o seu voto na parte da tarde. Então a gente pede que todo associado aí faça-se o possível, né? Porque a Câmara é bem centralizada, perto ali do prédio JK, perto do prédio da Prefeitura, perto de N
lugares onde os servidores trabalham, que dá para fazer esse deslocamento, ir lá e participar aí das eleições, que quanto mais democrática possível, melhor é. Uma outra coisa que nós temos a falar aqui, não sei se está acompanhando o programa hoje, até o Leonardo lá do Ideal, que gosta de estar por dentro aí dos números, Roberto. Graças a Deus, essa semana, a Grazi lá, que trabalha aí com o financeiro também, que tira esses relatórios, eles reportaram isso aí para a diretoria do Sindicom, e a gente estará passando aqui um número aí para aqueles que gostam de estar acompanhando e a todos os nossos colegas aí, servidores. Ô Tico, eu acho interessante, porque, na verdade, aquilo que a gente vem falando aí ao longo aí de muitos anos, e para nós servidores, de uma maneira geral, é uma coisa muito sensata com relação, por exemplo, às nossas eleições. Nós temos sempre falado aqui que é importante que se tenha 1, 2, 3 ou 4 chapas para que os próprios servidores possam ter maiores opções aí com relação à escolha. Porque num processo democrático, realmente você vai escolher aquelas pessoas que você acha que realmente pode, vamos dizer assim, atender aos seus anseios aí em termos de defesa, né, do dever de ofício nosso, que é do sindicato, de uma maneira geral, de todos nós, inclusive, de todos que pretendem ir para o sindicato, que é exatamente a defesa aí dos interesses do servidor. E a gente fica muito feliz também esse ano, Tico, pelo menos eu particularmente, que me sinto um verdadeiro democrata e acho que você precisa realmente ter várias opções, porque nós temos aí, por exemplo, mais uma chapa, a chapa 2, que eu acho que é interessante. Então nós temos duas chapas, nós temos a chapa 2 e a chapa 1. E isso é muito bom para nós servidores, para todos nós servidores, porque na verdade as pessoas não têm aquela preocupação, como aí acontece aí na grande maioria dos sindicatos por esse Brasil afora, que você muitas vezes tem chapa única. E a chapa única ela é ruim para a democracia, ela é ruim para a defesa dos interesses aí da categoria de uma maneira geral. E a gente fica muito feliz porque, na verdade, nós temos aí um município extremamente muito positivo em termos vamos dizer assim, de receita, né? Um município que realmente a crise ela atrapalhou um pouco o município mais a nível de iniciativa privada do que do próprio servidor em si, porque graças a Deus nós conseguimos aí superar a crise sem um salário atrasado, sem nenhum problema, né? Estamos agora superando aí os problemas econômicos de uma maneira geral. E para quem tem acompanhado aí os jornais, né, as informações da própria economia nacional, a gente vê que a previsão de PIB positivo, nós tivemos PIB positivo no ano passado, previsão de PIB positivo para esse ano de 2018 e PIB positivo também para 2019, inclusive com a mudança aí em termos políticos, a gente acredita que a coisa vai ser restabelecido aí a confiança principalmente aí do empresariado e a gente imagina que tudo isso de positivo que está acontecendo em termos de economia, ela vai dar um reflexo mais positivo ainda no nosso município, considerando principalmente aí a exportação das commodities, né, que é muito forte, né, no nosso município, que é o caso aí principalmente da nossa mineração. E alguns produtos também acabados, que é o caso da própria Sominas, né, que tem vendido aí produto acabado com valor agregado muito alto. E essa positividade da economia, a gente imagina e tem certeza, né, que vai acontecer conosco aqui uma melhora em termos de receita. E eu digo sempre que a nossa crise, teoricamente, em função de Congonhas, ela deixou de existir a partir do dia 1º de janeiro de 2018. Apesar de algumas pessoas me criticar, da própria administração em si, que eu estava maluco, que eu não estava por dentro dos números, que eu estava, vamos dizer assim, sem conhecimento do que acontece no município. E, na verdade, o que a gente viu é exatamente isso. Daqui a pouco nós vamos estar, inclusive, falando aí com relação à Receita, como a Receita está se comportando, como ela vai se comportar no ano de 2018. E eu quero, aqui, fico muito feliz em dizer para vocês que tudo aquilo que nós falamos aí em relação a 2018, que a crise terminaria no dia 31/12 de 2017 e que a gente foi muito criticado aí por alguns membros da administração, eu queria dizer que os fatos, né, os números estão exatamente comprovando aquilo que a gente falou ao longo do tempo. Agora, nós não falamos assim porque não tem conhecimento. É lógico que a gente conhece muito pouco do município. Todos nós conhecemos muito pouco. Quem conhece bem o município é o secretário de Planejamento, é o secretário de Finanças, mas nós conhecemos relativamente pouco. Mas esse pouco que nós conhecemos,
ele é um pouco que dá para a gente levar um pouco de preocupação para o servidor, como também levar um pouco de alento aí com relação a tudo que acontece. Então a gente fica muito feliz com isso. E no tocante, por exemplo, voltando aqui ao caso das eleições, no dia 10 de outubro, nós vamos estar lá com as duas chapas, muito bonitinho. O Tico colocou muito bem. Na semana que vem, nós teremos aqui um programa que é metade para a chapa 2 e metade para a chapa 1. Então, o que a gente quer com isso? É exatamente para a gente poder levar aí aquelas propostas em termos do que a gente imagina fazer, tanto a chapa 2 quanto a chapa 1, colocar aí para os servidores aquilo que pretende fazer, aquele troço todo. Então, eu costumo dizer o seguinte, gente, eu sempre falei e vou dizer mais uma vez, a minha maior preocupação com relação ao município de Congonhas, né? Estou te falando para você com um pouquinho de conhecimento de causa, pequenininho, mas eu estou dizendo para vocês com relação a isso. A minha maior preocupação com relação ao município de Congonhas é nós não perdermos aquilo que a gente ganhou. Se a gente não perder aquilo que ganhou, a gente já está num saldo positivo muito grande. E aí, Tico, no tocante aos números, que eu vou começar a falar agora especificamente aqui dos números, porque vamos dizer assim, de programa, de chapa, que a gente vai deixar isso para a semana que vem, né? Semana que vem estão as duas chapas aqui, oportunidade igual em termos de tempo, para que a gente possa estar fazendo aquelas colocações para os servidores, para que eles possam também, exatamente, em função das colocações da chapa 2, em função das colocações aí da chapa 1, que eles possam realmente avaliar e fazer o voto consciente, o voto tranquilo, né, Tico? E o importante de tudo isso é que nós, servidores, continuamos ganhando, continuamos aí numa situação tranquila, porque graças a Deus o município de Congonhas, a partir do dia 1º de janeiro de 2018, já não tinha mais crise, né? Porque, na verdade, o que caberia à administração é só um gerenciamento um pouquinho mais austero, e isso a gente viu que não aconteceu na sua plenitude, mas o pouco que aconteceu realmente nos deixou tranquilo, porque, inclusive férias prêmio, que é uma coisa que nós estávamos aí em vista de ter que atrasar um pouco mais. Todo mundo se lembra da portaria 194, que é uma portaria que realmente trouxe uma série de problemas, uma série de retardo aí, de coisas que nós deveríamos receber esse ano, que teoricamente ficaria para o ano seguinte, né? Graças a Deus aí foi um trabalho que nós fizemos junto ao Executivo e conseguimos praticamente anular a portaria 194, né, Tico? Basicamente anulou a portaria 194, porque todos aqueles itens, aqueles fatores que foi colocado pela administração que não poderia atender no ano de 2018, nós conseguimos, vamos dizer assim, praticamente a revocação integral da portaria 194 e graças a Deus as coisas estão muito mais tranquilas e muito mais positivas, considerando aí que essa melhoria na economia, que o reflexo, não tem dúvida, que ele vem de imediato, né? Então, só para vocês terem uma ideia, gente, em termos de receita, porque nós recebemos aqui o relatório fiscal, né, do município, é uma coisa que demora realmente, porque você tem uma série de continhas para fazer, você tem uma série de receitas e despesas que você tem que levar em consideração para fazer o relatório. Não se leva em consideração única e exclusivamente a receita da prefeitura, mas você tem as autarquias, que é o caso, por exemplo, da Previcom, né, e outros instituições do município que você tem que avaliar tranquilamente, de maneira correta, porque esse documento, né, essa documentação tem que ser enviada ao Tribunal de Contas, porque ela também é a base, vamos dizer assim, de cálculo para efeito de tribunal e a base das medidas que os tribunal tem que tomar em relação ao que se gastou, em relação a como está se comportando aí as receitas e as despesas dos municípios aí, no nosso caso especificamente, todo o estado de Minas Gerais, que são 853 municípios. Então, a gente fica muito feliz, ela chega um pouco atrasada, porque o ideal é que ela fosse mais rápida, mas mais rápida também fica muito difícil, considerando a nossa complexibilidade aí do município. Mas, para vocês terem uma ideia, gente, a nossa receita corrente líquida, o que é receita corrente líquida, gente? É aquela receita só de imposto, aquela receita que o município recebe e ela é base de cálculo, inclusive, para percentual de gasto com folha. Quando você vai fazer a sua despesa em termos de pagamento de pessoal, a base para efeito de percentual de gasto é exatamente a receita corrente líquida. E a receita corrente líquida nossa, média, considerando já o mês de agosto, ela está em 27.652.7
791,65. Quer dizer, nós estamos aí, se considerarmos só dias úteis, desconsiderando o domingo, vamos dizer assim, né? Se formos considerar só dias úteis, nós estamos aí com a receita superior a 1 milhão dia só de receita corrente líquida. Considerando aí os 30 dias do mês, né? Nós estamos aí, levando em consideração inclusive os finais de semana, o domingo, os feriados, dia santo, né? Nós já estamos aí aproximando aí de 1 milhão de arrecadação dia. Isso é um valor realmente invejável para todos, e guardadas as devidas proporções, para todos os municípios aí do estado de Minas Gerais. Porque você tem em Belo Horizonte, um município de Belo Horizonte que arrecada muito, mas em compensação tem uma despesa muito grande. Então, quando você vai fazer o trabalho em função de receita per capita, o município de Congonhas realmente ele deve estar aí entre talvez 4º ou 5º lugar em termos de receita per capita. Então a gente fica muito feliz com isso. E isso aqui nos prova, né, matematicamente, numericamente falando, né, que a crise realmente para nós no município de Congonhas, em termos de prefeitura, não estou falando aqui em termos de iniciativa privada, estou falando em termos de município de Congonhas, a crise ficou realmente para trás aí no dia 31 de dezembro de 2017. E a gente fica muito feliz por isso, porque vejam, senhores, 27.652.791,65. Quer dizer, quando você desconsidera, né, que o município está fechado sábado e fechado domingo, a receita não cai lá no município no sábado e domingo, ela cai só em dias úteis, significa que nós estamos com a receita em dias úteis superior a R$1 milhão. Então, é um valor invejável e nós, sinceramente, temos que agradecer muito ao Bom Jesus, né? Porque, primeiro, quem idealizou o município de Congonhas, né, que começou inclusive, se não me falha a memória, era vinculado ao Conselho Lafayette, e a emancipação aconteceu, se não me falha a memória, no dia 17 de dezembro de 1938. Então a gente tem que agradecer muito a essas pessoas que batalharam para essa divisão, e que naquela época, né, o Bom Jesus já estava, vamos dizer assim, mostrando, demarcando as terras do nosso município, que nós realmente seríamos aí um município privilegiado dentro do contexto nacional. E a gente fica muito feliz por isso. Para vocês terem uma ideia, o gasto com o pessoal, nesse mês de agosto, o gasto com o pessoal foi de R$ 14.279.675,23. Então, numa receita média de 27 milhões de reais, 27 milhões e 600 e pouco, e considerando aí o mês isolado, né, que só para vocês terem uma ideia, a nossa receita de corrente líquida no mês de agosto de 2018, ela foi de R$ 29.092.364,89, né? Isso aqui já descontado, por exemplo, aquelas deduções do Fundef e outras coisas mais. Então, na verdade, isso aqui é receita corrente líquida. Então, quando você coloca ela nos 12 meses, para você fazer as continhas, soma todas as receitas corrente líquida dos 12 meses, nós temos aí essa receita corrente líquida média de R$ 27.652.791,65. Estou falando várias vezes esse número, gente, porque é um número bonito, é um número gostoso, principalmente para a administração de Congonhas, para o prefeito, né? Que vê que vocês podem observar que ela vem crescendo aí ao longo do tempo, que a gente tem mês a mês aí mostrado para vocês. E o gasto com o pessoal nosso foi exatamente aí a folha do mês de agosto, de R$ 279.675,23. E um dado interessante aqui, gente, que eu vou passar para vocês aqui, não só para os servidores, mas para a população de uma maneira geral. Para vocês terem uma ideia, a previsão de receita, porque o sistema faz a correção da previsão de receita mês a mês, né? E em função do que, como o próprio governo fala, você vai assistir televisão, o governo fala assim, teve que abaixar, por exemplo, o PIB que estava previsto para 1,5, agora o Banco Central baixou ele para 1,4, por exemplo. Porque isso são coisas que você vai fazendo as correções em função da situação econômica, em função da movimentação econômica do país. Então, para vocês terem uma ideia, a previsão atualizada da nossa receita para o ano de 2018,
nós temos a receita fixa lá no orçamento. Quando o prefeito manda o orçamento para a Câmara, gente, lá no mês de setembro que ele mandou, já manda lá a previsão orçamentária bonitinha, a receita do município, Mas isso é uma previsão. Mandou, está lá no orçamento. Mas o que acontece? Em função do que vai acontecendo mês a mês, o sistema vai fazendo as correções para que se projete mês a mês aí, até o final do ano, uma coisa mais real. Porque isso, inclusive, o próprio tribunal exige que se faça isso. Então, consequentemente, a nossa previsão atualizada de receita para o ano de 2018, em função de tudo aquilo que aconteceu economicamente de agosto para trás, né? Ela é de R$ 389.168.630. O que está acontecendo? Quando você pega essa previsão atualizada de 2018 e você tira o que você já arrecadou em 2018, significa que nós precisaríamos arrecadar mais 335.130,11 para que nós pudéssemos atender aí, chegar nos 389 mil, que é a previsão atualizada de receita para o município de Congonhas. Mas quando você analisa esses números, eu estava inclusive comentando isso com o Tico aqui, que significa que se não acontecesse nada de anormal, né, nós precisaríamos ter uma receita aí de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, de mais 57 milhões para que nós pudéssemos atingir exatamente esse valor de 389 milhões, que é exatamente a receita atualizada para o ano de 2018. Mas o que eu quero dizer para vocês é que esses 57 milhões aqui, nós vamos arrecadar ele, um valor maior que esse no mês de setembro e outubro. Né? Setembro e outubro nós já ultrapassamos esses 57. Então essa previsão atualizada aqui, ela vai crescer. Provavelmente nós vamos ultrapassar a barreira dos 400 milhões, e eu tenho certeza que isso vai acontecer, dos 400 milhões de reais no ano de 2018. Então, Tico, é uma receita invejável, é uma receita que a grande maioria das grandes cidades por esse Brasil afora não tem essa receita. Então, nós estamos realmente no município privilegiado, e por isso, gente, é que vocês têm observado, é que as obras continuam, os asfaltamentos continuam, porque, na verdade, apesar dos gestores, né, dos nossos ordenadores de despesa reclamar muito, que é normal e é natural, né, todo mundo reclama, e você precisa reclamar para que você também não tenha uma cobrança muito efetiva, né, porque é muito mais fácil quando o sujeito chega, a situação está ruim, do que você falar que está boa, ter que arrumar um emprego, ter que fazer uma determinada obra muitas vezes que você não quer. Então, o que a gente observa, vocês estão observando, é que a fala do prefeito, ela está muito mais otimista do que estava aí há uns tempos atrás. Você não tem visto mais o prefeito falar em crise, o prefeito falar que está ruim, que vai atrasar salário, porque nós chegamos até a fazer uma brincadeira aqui, eu falo brincadeira, porque na verdade é exatamente para poder mexer aí, principalmente com os servidores de uma maneira geral. Que eu disse que se a Prefeitura de Congonhas atrasar salário no ano de 2018, provavelmente ia faltar um profeta aqui no lado, que o profeta Daniel estaria passeando aí na rua com o leão atrás dele. Então, observam vocês que a previsão atualizada de receita para o ano de 2018, de 389 milhões, nós vamos ultrapassar a barreira aí dos 400 bilhões de reais. Então, na verdade, podem ficar tranquilos, não tem crise mais no município de Congonhas, a não ser que aconteça uma catástrofe, né? Uma coisa aí que está tendo vamos dizer assim, que depende muitas vezes de poder divino para acontecer, que a gente sabe que isso também não vai acontecer. E considerando aí, né, gente, que nós estamos aí num ano eleitoral em termos federais e estaduais, nós entendemos que a grande maioria das pessoas, inclusive, eu tenho conversado com alguns colegas que dizem, eu vou trocar o carro, mas eu vou esperar mudar o governo, porque a coisa está meio complicada. Está todo mundo com o pé atrás, principalmente o empresariado, em função do que vai acontecer no aspecto político. Então, gente, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que graças a Deus, né, nós vamos conseguir superar o 2018 tranquilamente. Disse aqui no programa passado que eu entendo que nós não vamos ter problema com cartão bônus de Natal aí, de um valor melhor do que do ano passado, não tenho dúvida disso. Só se o prefeito não quiser fazer, porque se ele não quiser, não tem jeito. Ele é que tem o poder da caneta, ele é que assina, né? Se ele não quiser fazer, não tem jeito. Mas não haverá empecilho financeiro para que ele não nos dê
um cartão bônus de Natal superior ao do ano passado. Não tem problema nenhum. A economia nos mostra que isso pode ser feito tranquilamente. E considerando ainda que o cartão bônus de alimentação, o valor pago em termos de alimentação para efeito de cartão bônus de Natal e próprio cartão alimentação em si, ele não faz parte do índice para gasto, percentual de gasto com folha. Então, o prefeito Sá não nos dará um valor bem melhor do que o ano passado, e se possível o mesmo valor do cartão alimentação, se ele não quiser. Porque basta que ele faça uma economia em uma determinada obra, uma determinada licitação que ele vai fazer, que ele segure ela um pouquinho para fazer isso. Aí é questão de gerenciamento e questão até humano do próprio prefeito. Entendemos e imaginamos, né, conhecendo o prefeito como nós conhecemos, espero que ele realmente vai colocar a mão na consciência, segurar alguma coisa que tem, se for preciso, que eu acho que não há necessidade disso, né? Porque nós estamos só em torno de quê? 3 mil cartões, Chico? Exato. 3 mil cartões. Se ele der o valor de R$500 para cada cartão, por exemplo, só dando um exemplo aqui, é R$1,5 milhão, né? Então você vê que R$1,5 milhão para a prefeitura, com uma situação dessa, com a projeção dessa, com o real realizado aqui ao longo dele, não tem problema nenhum, né? Então fica muito mais aí em função do sentimento dele, né, do que da situação econômica. Porque em termos de economia não pode falar que não tem jeito, não nos dá. Então, Tico, esperamos, né, em função de tudo isso que está colocado aqui e repassando aí para que os nossos servidores, de uma maneira geral, e a população, Tico, porque quando a gente fala esses números para a população de uma maneira geral, os comerciantes também ficam felizes e satisfeitos, porque eles sabem, né, que vão receber aí, vamos dizer assim, as pessoas terão recurso, o servidor vai continuar recebendo em dia, vai ter aí o seu 13º tranquilamente, tudo bonitinho, e consequentemente quando você gasta mais, você compra mais, tem mais imposto e a prefeitura acaba arrecadando mais. E uma outra coisa interessante que eu vou deixar para você falar, Tico, que nós também estamos conseguindo aí, com muita luta, com muito sacrifício, porque infelizmente nada acontece por acaso, com relação aí à cooperativa de crédito, que está chegando no município de Congonhas também, e que vai ser vamos dizer assim, um achado para os nossos servidores, principalmente para aqueles servidores que estão com empréstimos consignados, que estão aí devendo o banco, esse troço todo em função de empréstimo. Porque da forma com que nós estamos imaginando, que está sendo feito, nós não vamos dar uma vamos dizer assim, de Ciro Gomes, né? Que vai tirar todo mundo aí do Serasa. Não sei como é que ele vai fazer, porque eu conheço muita gente que está no Serasa aí que não tem nada a ver com o serviço público e não tem como ninguém, a não ser ele mesmo, resolver o problema. Porque eu não posso chegar lá numa instituição privada que não tem nada com o governo e dizer, não, você vai ter que baixar o juro do cidadão. É uma coisa que você tem que negociar. Mas como político, os políticos fazem isso, né? Já teve política que fala em salário mínimo até de R$2.500. Então, na verdade, eles querem muito mais ganhar as eleições. Então, para ganhar as eleições, eles ficam, e aproveitando que a grande maioria, 60% da população brasileira, está lá preso no Serasa, né, Tico? Então, ficam com essas bobajadas todas, porque, na verdade, não vão resolver o problema. Não tem como resolver. Você pode resolver aquilo que é seu. Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, que você pode, como governo, chegar e mandar baixar um pouquinho. Mas na iniciativa privada isso é impossível no campo real. Porque senão nós estaríamos aí dentro de um socialismo ou um comunismo em que o governo tivesse o poder de mandar nessas coisas. E não é isso. E num sistema democrático igual o nosso, né? Isso é impossível de acontecer. Então, na verdade, isso é uma conversa para boi dormir, que infelizmente, a grande maioria do povo brasileiro acaba acreditando nisso, principalmente os mais humildes, né? E acaba, às vezes, dando a matéria-prima que o político precisa, que é o voto. Então, mas como o povo brasileiro também já está bem mais esclarecido, e em função do que eu estou colocando para vocês aqui agora também, eu tenho certeza que mesmo aqueles menos esclarecidos, vai pensar da mesma forma que eu, peraí, a minha dívida é com um sujeito, com a instituição particular que não tem nada a ver com o governo. Como é que o governo vai obrigar o camarada a baixar o meu juro, a tirar o meu nome do Serasa? Para mim tirar o meu nome do Serasa, eu tenho que negociar com a empresa, e fazer o pagamento para me tirar o meu nome do céu. Não é o governo que vai fazer, mas a gente espera que o brasileiro, em função do que está acontecendo, esteja um pouco mais amadurecido. Então, Tico, fiz essas colocações. Qualquer dúvida que algum servidor tiver, basta nos procurar, basta ir no sindicato, a gente tem os dados tudo bonitinho, mas quero dizer para vocês aqui mais uma vez, a situação do município de Congonhas para 2018 está 100% tranquila. E para 2019, melhor ainda. Então, podem ficar tranquilos, nunca vai acontecer problema de atraso de pagamento, não tem problema de que vai faltar 13º, o nosso cartão tranquilamente dá para negociar,
porque nós estamos com o município equilibrado. Agora aí, gente, nós também temos que aí elogiar a administração, né, Tico? E agradecer o prefeito. Porque, na verdade, se nós tivéssemos lá uma administração maluca, né, fazendo besteira, como já existe aí para uma série de cidades afora, nós poderíamos realmente estar em situação complicada. Então, nós queremos aqui também parabenizar a administração, principalmente o prefeito, né, que realmente conseguiu aí, em função dessa crise, né? E a gente também tem uma grande parcela nessa história toda, né, Tico? Porque nós sempre que reunimos, estamos sempre cobrando, segura daqui, segura dali, porque muitas vezes quando nós colocávamos, e o prefeito muitas vezes ficava chateado, mas na verdade houve momentos em que ele nos diz, bom, eu queria fazer isso, não fiz porque eu fiquei achando que o sindicato não iria gostar. Mas se o sindicato está me dando apoio para tomar essas medidas, eu vou tomar essas medidas porque a situação econômica vai melhorar. Porque ele sozinho não poderia tomar, porque o sindicato poderia não gostar. Mas como nós estivemos lá exatamente para ajudar o norteamento aí, do gerenciamento em função da crise, que disseram no passado que era uma marolinha e que o negócio veio arrebentando de uma maneira geral, nós conseguimos aí também ajudar a administração no sentido de que nós não tivéssemos salário atrasado, nem nenhuma coisa desse tipo. Então, felizmente, Tico, nós temos que levantar as mãos para os céus e agradecer a Deus, porque o município de Congonhas é um município privilegiado. Roberto, é isso aí mesmo, o pessoal gosta muito de ouvir dos números, né? E a gente também tem o gosto de estar indo lá, buscar e colocando as suas mãos para você fazer as contas aí. Dentro do sindicato aí, cada um tem a sua função, que ali é uma junção, não é só diretor-presidente, não é só diretor jurídico, tem que ser todos trabalhando aí em prol de um melhor estar aí para os colegas servidores. E principalmente o servidor público é o nosso motor aí de impulsão, que é através das suas reivindicações aí à diretoria que a gente caminha aí até o prefeito. E não podemos deixar aqui que toda vez que nós procuramos a administração, seja ela na pessoa do secretário da administração ou conversando direto do gabinete, todas as vezes nós fomos atendidos. E uma delas, você lembrou aí muito bem, foi com relação aí a prêmio incentivo, a próprias férias prêmio aí, que estava em meios aí de que vai atrasar. Então nós chegamos, nós conversamos, nós colocamos a importância disso aí na vida do servidor, e graças a Deus nada disso aconteceu, e espero que diante desses números não vai acontecer tão cedo, né? Mas tem que ter a administração, e não podemos deixar de lembrar aqui que nós atravessamos um momento aí ruim, nós sabemos aí, 2016, 2017, que houve, né, o aumento também de alguns deputados, que muitos deles aí, queira ou não, eu entendo, não estou fazendo aqui propaganda para ninguém, porque sempre nós falamos aqui que tem que estudar a vida aí de cada deputado para você depositar o seu voto. Um aumento aí dos royalties, né, com relação a algum percentual, que muitos entendem aí que poderia ser bem mais, considerando outros países aí. A gente também não discorda disso aí, e Congonhas é um município aí privilegiado, graças a Deus que está conseguindo atravessar e atravessar muito bem. Os ofícios, né, com relação ao cartão de final de ano aí, obviamente está na mão aí da administração, já faz parte da nossa pauta e tem que sentar aí para continuar discutindo. Iniciou-se com a gente e a partir aí das eleições aí de 10 de outubro a gente vai ver quem vai continuar aí nessa luta. É isso que nós temos que repassar aqui. Agora, uma outra coisa muito importante que você falou aí, era um sonho de consumo nosso, inclusive até o deputado Coelho, ele esteve presente lá na reunião conosco, né? Quando eu falo deputado Coelho, é que a gente chama ele de deputado Manivaldo Coelho. Contou um pouquinho aí da cooperativa também, se fez presente lá na reunião, e era um sonho de consumo a gente tentar trazer um meio que trabalhasse com o servidor com juros mais baratos, que forçasse o servidor a depositar um pouco do que ele ganha no município lá e ter essas correções aí, fazendo tudo aquilo que é costumeiro fazer aí nos bancos. Então é a Cicobi cooperativa, no caso aí a nossa cooperativa, independente aí de qualquer coisa. Eu sempre fui fã de cooperativa, o tempo que eu tive na mineração, eu fiz parte aí da Corfes, que é um exemplo aqui
na nossa cidade de Congonhas, no nosso município, e agora está aí na mão do servidor. É lógico que a gente vai estar trabalhando para ampliar isso aí, para trazer o conhecimento, às vezes chamando os servidores associados aí, e todos os outros servidores, numa assembleia, aqueles que queiram participar, para estar aí entrando aí nesse grupo. O representante veio aqui, o presidente, né, o maioral deles lá, e veio também a pessoa que nós conversamos quando nós fomos até a Belo Horizonte, que foi o Fabiano Soares dos Santos, que é o diretor coordenador. Então são pessoas tranquilas, todas as perguntas que a gente faz respondendo, só que eu tive a preocupação também de estar indo com ele até a Previdência do município, que é a Previcon, também, que é dona de um capital de giro aí do servidor público. Provavelmente mais de 200 milhões de reais hoje, Tio. Exato. E nós sabemos que tem uma gama de servidores também aposentados que queira ou não, são associados aí do sindicato e que vão querer participar também. Então levamos eles até lá. É lógico que já foi cobrado muitos documentos, né? O presidente, ele é da área financeira, um dos mais respeitados que tem, né? Pelo procurador da Previcon lá, o Reginaldo, que a Gorete não estava no momento, mas eu pedi essa reunião para a diretora-presidente hoje lá da Previcon, e graças a Deus, eu acho que a coisa ela foi muito bem encaminhada, sabe? E para os próximos dias aí, o servidor pode ter certeza que ele vai ter ciência, já conversando direto com as pessoas que coordenam aí a Cicobi Cooperativa, a nossa cooperativa. Então era um sonho de consumo. Eu falo aí para o servidor dessa nossa diretoria e meu também, porque ser cooperado é bom demais. É você pagar juro para você mesmo e para o próprio trabalhador, o restante ali. É lógico que quando se fala de cooperativa, ninguém vai trabalhar de graça. Vai ter um percentual a ser pago. Mas é lógico, com mais benefício para aquele cooperado e mais benefício também para aquele trabalhador que necessita do crédito, pagando uns juros aí bem mais barato. Então, era essa aí a nossa fala. Isso vai ser mais esclarecido nos próximos programas de rádio. Eu espero que a gente possa estar colocando e efetivando isso aí para tanto os associados do sindicato e os outros servidores o mais rápido possível. Ô Roberto, vamos fazer aqui também a leitura dos aniversariantes, mandar os nossos abraços aí aos nossos colegas servidores também. Tem muita gente aí que acompanha o programa do sindicato. E não se esquecer de estar falando aqui que agora a Rádio Congonhas, a AM 1020, ela já transformou em rádio FM, que é a 91,3, e eu entendo que a partir do ano que vem as pessoas vão estar mais sintonizadas diretamente a 91,3 FM. Então a gente tem que falar, você tem a opção hoje de estar ouvindo na AM 1020, mas a gente sugere que você já esteja direto aí na FM, ouvindo todos os programas da rádio, programação na 91,3. Então, é isso o nosso recado. E são os aniversários agora do dia 2 do 9 até 15 do 9, que são eles Magnus Fernandes Moreira, Maria do Carmo de Jesus, Eni Emiliana da Silva, Vânia Aparecida Coelho, José Ferreira, Beatriz de Fátima Ferreira Basílio, Maria Inês Dias Moreira, Eunice Moreira Cordeiro, Maria Aparecida Barreto Batista, Márcio Cipriano Pinto, esse aí nosso professor da rede, Maria Natividade Vieira, Marli Natividade Santos Silva, Michele Cristina Faria Magalhães Vieira, Aline Dornella Gomes Souza, Marli Pires Gouveia Guimarães Oliveira, Maiara Lorainel Lobo, Zé Marinho, Altamiro Modesto, Manuela da Mercedes Souza, Maria José Vale, Nardélia Santiago, Ana Elisa Machado Gomes, Angélica Silva Claro, José Marciano dos Santos, Mônica Aparecida Sabará Gonçalves, Shirley Florencio de Araújo, Geraldo Militini de Jesus, o grande Geraldo,
lá da Secretaria da Fazenda e sócio nosso até hoje, aí já aposentado. O famoso Cará, né? O famoso Cará. Kelly Urzedo Gomes Leonardo, Maria de Lourdes da Graças Evangelista, Rosângela Pinto da Rocha e Teodosino Fernandes Araújo Filho. A todos vocês, muitos anos de vida e saúde, são as considerações aí da diretoria do Sindicom, e a gente espera, né, em datas vindouras, a gente está fazendo a leitura do nome de vocês aqui mais uma vez. Ô Tico, eu queria também aproveitar para dar os parabéns aí aos aniversariantes do período, né? Desejando a eles muitos anos de vida, saúde, muita paz, né? Pedindo a Deus que essa data se repita por muitos e muitos anos. E aproveitar a oportunidade também para mandar os nossos abraços, né, Tico? Porque as pessoas têm nos cobrado. E o nosso programa não é igual aqueles programas de abraço que a gente vê por aí, que normalmente 99% do programa é abraços, que é fundamental também. Porque as pessoas gostam de ser abraçadas. E o abraço realmente é um negócio fantástico, principalmente para aquelas pessoas que são ligadas a gente. E eu não posso deixar aqui de mandar aqui um abraço aqui para minhas 3 novas paixões, né? Para o Enzo, para a Mariana e para a Larissa. E gostaria também de mandar um grande abraço aqui para minhas filhas, né? Para a Tatiana e para a Priscila, né? Para os meus genros, para o Ney e o Ítalo, né? Para a minha esposa Sheila, para a secretária Luzia e o seu esposo Paulinho, né? Mandar um grande abraço também para a secretária Marlene e o seu esposo. Mandar um grande abraço aqui para o Zé Adão, né, e os seus netinhos também. O Zé Adão está sempre de ouvido em pé lá na 91.3, né? Principalmente aí com todas as programações aí do sábado, de uma maneira geral. Gostaria de estar mandando um grande abraço aqui também para o Antonildes, para o Cacá, para o Guinê, para o Nenego, para o Natinho, para o Leandro, né? O Paulinho, o Francisco, o Altair, o Afonso, o Brás Correia, né? A sua esposa Leila, o João Paulo, o Apolinário, o Pedro Carpinteiro, o Elvésio Cordeiro e a sua esposa, o professor Amilar, né? O também que já está sempre encontrando com ele. Estou ouvindo o programa de vocês, vocês mandam um abraço para mim. Então, um grande abraço aí, professor Amilar, um grande abraço também para o Zé Agostinho, para a Cecília Moreira, né? Para o Zé Moura, para o Raimundo e o Pete lá no Maranhão. Pete, Tico, tem que ser mandado um abraço para você. Tem encontrado com ele, fala com o Tico, eu não esqueci dele não. Pete, gente boa. Gente boa, exatamente. Quero dar um grande abraço também para a Sibila, para o Praxedes, né? Para Marlene Marques aí, a família toda, a família da Marlene toda, para o doutor Olimar, né? Para o seu e para sua esposa Delfina. Mandar um grande abraço também para o Vicente, da Transação, o Carlinhos, o Zé Lebrinha e o Moisés, por exemplo, lá no bairro Tancredo Neves. Gostaria de estar mandando um grande abraço aqui também para o nosso amigo Chico Pedro, está sempre ouvindo a nossa programação, e a sua esposa Neguinha. Mandar um grande abraço aqui também para o Sidney, que é o secretário de obras, para Maria José, para o Francisquinho, a sua esposa Rosângela, para o Geraldo Romão e sua esposa, né? Para o Pinheiro. Mandar um grande abraço aqui também, não podia deixar de mandar um grande abraço aqui para o Padre Paulinho, né? Que nos antecede aqui com o programa Aos Pés do Bom Jesus. O Padre Geraldo, né? O Padre Rocha, para o doutor Lúcio Coimbra também aqui da rádio, né? Para os pintores Tupi, o seu irmão, mandar um grande abraço aqui para os... E aproveitar também, Tico, mandar um grande abraço aqui para os diretores e os funcionários aí da ASAPEC, que também está sempre ouvindo a nossa programação. E mandar um grande abraço aqui também para todas aquelas pessoas, principalmente os taxistas também, que a gente passa e muitas vezes fica comentando conosco, estou ouvindo a programação de vocês. Então a gente fica muito feliz com isso. E gostaria também, não poderia esquecer aqui da Maria do Caroço, né, Tico? Senão daqui a pouquinho ela está ligando para cá e cobrando. Do Gerson. O Gerson é aquele menino que nunca negou nada para ninguém lá na prefeitura, mas também não fazia, né? Não negava nada para ninguém, mas também não fazia. Então é um menino muito bom e a gente fica muito feliz. E mais uma vez eu queria mandar um abraço aí para toda a população congonhense e dos nossos municípios, dos nossos bairros aí circunvizinhos. Ô Roberto, o nosso abraço aqui vai para Tuquinha, que eu tenho certeza que ela está lá, não perde. Pode esquecer da Pretinha também não. Pretinha lá da Alvorada, exatamente, essa também não perde. A Tuquinha, esposo e filhos aí, a Pretinha, esposo e filhos também, Jorginha, a Lúcia, a Célia lá da cozinha da prefeitura, Zé Paulino, né, o Braulio, o famoso Braulio aí, o nosso abraço, Antonildes e família, o Cacá lá do Bebe Água, o Jair eletricista, a Carla, filha do Wilson, Dudu, a Cláudia, esposa, essa aí é colaboradora nossa lá do Sindicom também, Jéssica, a Amanda,
né, a comissão eleitoral aí do Sindicom, em nome aí da presidente lá, Romildo, do próprio Tosi, Marília, a Baiana, né? Kate e a Isabel também, a Baiana. Nosso abraço aí a todos vocês, um bom trabalho nessa atividade árdua que a gente sabe aí. A Joana Dark também, o Cirilo Corredor, né? A Maria Conceição Soares, lá do Cristo Rei, o José Eudésio, lá de Óbidos, o Marcelo Pintor, a Laís, aqui da Ladeira, Luxinho Eustáquio, aqui da Ladeira também, o Carlinhos, eletricista, esse já aposentado, o Ismael aí, doutor Floresta, também aposentado, cuidava aí da pracinha do Dom Oscar, o Piauí, lá do Residencial, Celso Boca Rica, esposa e filha, Luísa aí do Chapéu, que eu tenho certeza que está ouvindo aí o programa do Sindicom, lá do pessoal lá dos Coxinhas, lá, que é até irmão aí do Celso Boca Rica. A dona Taninha, mãe deles, não perde também o programa aí do Sindicom. A Celeste e o Jesus lá do Metabase, o Jesus, eles moram lá no nosso bairro. Um grande abraço aí você, Jesus, e a Celeste também, que é servidora pública. O Giovanni lá do Santander, segurança, diz também que não perde um programa aí do Sindicom. O Lili, né, a dona Feijó e o seu esposo, né, Tarcísio Lima. O Tarcísio Lima, que trabalha também no município de Congonhas aí, acompanhando as obras. O Carlos da Azapec, o Careca. A você também, Roberto, que tem além de fazer o programa do Sindicom aqui conosco, também é presidente aí da Azapec, né? E é isso aí, um exemplo, né, de trabalho voluntário, que não quer ficar fora da luta aí. Quer dizer, nós temos telhado de vidro, mas aqueles que falam também, se falar bem, a gente agradece, se falar mal também, mas não trazendo um grande transtorno, a gente agradece, que faz parte aí da democracia. E dizer aqui mais uma vez que a nossa diretoria aí, a gente tem a honra de ter ficado aí no sindicato, né, na gestão aí 2003, por 3 mandatos. Pegamos de 2010, pegamos também a gestão aí de Arnaldo Chininha, você também, nós estivemos trabalhando junto. E esse último mandato agora, que se encerra em outubro, que a gente provavelmente vai estar dando posse à nova diretoria em novembro, né? A gente já deixa aqui os nossos agradecimentos e, se Deus nos der vida e saúde, eu entendo que a gente vai continuar alicerçando aí também, porque entende que o sindicato, essa entidade tão respeitada, e que hoje já causa aí, eu creio assim, que inveja que antes não. Antes, quando lá estava muito paradinho, às vezes era difícil até de vocês montar uma chapa, mas hoje várias pessoas estão querendo, e faz parte também do processo democrático, mas a gente espera aqui que seja, né, e continue sendo aquela entidade que vai respeitar as pessoas e ter a oportunidade de estar sentando numa mesa de negociação e seus diretores sabendo que não estão representando aí os egos sociais, e assim aí, pessoais, desculpa aí, e assim todos os demais servidores, que só assim que a gente consegue aí almejar alguma coisa. Nós teremos ainda mais um programa, né, que a gente vai estar aqui à frente tanto da chapa 2 quanto da chapa 1, eu tenho certeza que vai ser o próximo programa aí, e deve, não vai ser o último ainda não, que a posse vai ser 5 de novembro. Então a gente deve ter mais uns 2 programas aí pela frente. Eu ainda como atual diretor-presidente da entidade, mas a gente sempre falou aqui, a chapa é colegiada e a gente respeita aí todo o diretório, né? Desde ali do diretor-presidente, passando aí pelo diretor jurídico, diretor de comunicação, o qual o Roberto, que faz muito bem, hoje está aí fazendo tanto trabalho da Câmara quanto trabalho aí da administração. E sindicato é assim, você tem que ter pessoas de movimento, pessoas que mexem com números e outras pessoas também aí que saibam sentar, ter paciência e conversar aí com o servidor público e principalmente com aquelas pessoas
instituições organizadas, no qual nós temos a honra de falar aqui, que são as administrações que passam pelo município de Congonhas, seja ela parte executiva ou parte do legislativo, porque sem eles também nós não conseguimos fazer nada aí para o servidor de carreira, principalmente aí os contratados pelo processo seletivo, cargos comissionados e algumas funções públicas que ainda estão aí no município de Congonhas. Então a gente fala mais uma vez aqui, tem um grande prazer, né, de ser voluntário, de estar trabalhando com a credibilidade aí dos servidores associados aí do sindicato e nos períodos aí de mandato para o qual somos eleitos. Ô Tico, você colocou as coisas muito direitinho, mas eu gostaria de estar aproveitando a oportunidade aqui mais uma vez, né, para solicitar aos servidores de uma maneira geral, principalmente aos servidores que são filiados ao Sindicom, porque as eleições realmente só pode votar aquelas pessoas que são filiadas. São duas chapas, né? São duas chapas, tem a chapa 2, né, e a chapa 1. A chapa 1 é a chapa da situação e a chapa 2 é considerada aí, segundo alguns servidores, chapa de oposição. Mas eu entendo que não existe chapa de oposição nem nada não. É chapa 1 e chapa 2, porque na verdade todos nós servidores, chapa 1 ou chapa 2, teoricamente estão imbuídos, né, de uma positividade aí, porque na verdade, quando você recorre ao estatuto, recorre à legislação de uma maneira geral, nós temos o dever de ofício de estar defendendo os interesses do servidor, seja a chapa A ou chapa B, chapa 1 ou chapa 2, mas a gente tem o dever de ofício de estar defendendo os interesses do servidor. E aquilo que eu sempre prego, eu conhecendo não muito, né, um pouquinho o município, o serviço público de uma maneira geral, porque eu sempre fui muito estudioso, e gosto, é uma matéria que eu gosto, né, é um assunto que eu gosto, trabalhei muitos anos, fui vereador inclusive, né, fui secretário de administração, chefe da divisão de recursos humanos. Então eu conheço relativamente um pouquinho aí a administração de uma maneira geral. O que nós queremos é exatamente qualquer que seja a chapa, né, que vai lograr êxito nas eleições, que realmente faça a defesa dos interesses do servidor da forma com que nós imaginamos. E a minha maior preocupação com relação ao município de uma maneira geral, porque a gente sabe que a administração muda de 4 em 4 anos e nem sempre você tem aí gestores com pensamento aí voltado para os interesses do servidor, que eu costumo dizer que os políticos, de uma maneira geral, a preocupação deles é muito mais política do que técnica, e quando ela é política, costumamos fazer as coisas, vamos dizer assim, corretamente, quando se fala em política, politicamente correto, mas que muitas vezes nos atrapalha muito. Então nós queremos, e imagino, que a luta que nós vamos ter, tanto a chapa 2 ou a chapa 1, a luta que eu acho que todos nós vamos ter para frente aí, é exatamente no sentido de que a gente não perca tudo aquilo que a gente conseguiu. Quer dizer, um plano de cargos e carreira, com um ganho na carreira de 130%, em lugar nenhum do mundo, Chico. Do mundo existe isso. Nas empresas, em países altamente liberais, capitalistas, não tem um plano de carreira em que você cresce 130% aí na sua carreira. Isso é impossível no campo real. Nós estamos falando da carreira. Nós não estamos falando aí de que ele cresce 70% nos adicionais, que ele cresce aí um valor muito grande em outros setores. Então, na verdade, chegando aqui no final da nossa programação, semana que vem tem mais. Todo mundo participe na semana que vem, exatamente, ouça, porque realmente vai ser a fala das duas chapas. E uma boa tarde a todos e até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. A gente gostaria de agradecer aqui também e desejar a todos vocês que acompanharam o programa e principalmente servidores públicos um final de semana excelente a todos vocês.